Olá, boa tarde. A gente começa hoje com um questionamento, uma pergunta para você. Você tem o hábito de ler rótulos de produtos na hora de fazer compras no mercado? Pois ela é super importante para que o consumidor tenha acesso a todos os dados nutricionais do alimento. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ela aprovou uma nova norma de rotulagem para facilitar a compreensão dos clientes. Mas órgãos de defesa do consumidor questionam essa mudança. Esse é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Veja também. Webinar Cortes Supremas, Governança e Democracia. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, afirma que STF trabalha para ser a primeira corte do planeta 100% digital. O Supremo Tribunal Federal se firma como uma instituição de vanguarda aberta à inovação. Plenário do Supremo Tribunal Federal nega pedido da União para expropriar terra pública onde havia cultivo de maconha. E ainda, com autorização da Justiça, a Polícia Federal faz operação que tem como alvo fiscais da Receita Federal. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em empresas e escritórios nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, e Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, abriram na manhã de hoje o webinar Cortes Supremas, Governança e Democracia, contribuições da sociedade civil para o aprimoramento do Supremo Tribunal Federal. Esse evento é uma iniciativa inédita do STF e conta com a parceria da Universidade de Oxford. Serão 2 dias de debates sobre governança judicial e democracia promovidos pelo Supremo Tribunal Federal e Organização das Nações Unidas. Especialistas nacionais e internacionais, agentes públicos e representantes da sociedade civil vão discutir a atuação de cortes supremas e as ferramentas para aperfeiçoar as atividades jurisdicionais. Essas iniciativas, elas representam um passo crucial em direção à abertura dos canais institucionais e da governança de nossa Corte, às múltiplas perspectivas e experiência dos atores da academia, da sociedade civil e do próprio sistema de justiça. Sem deixar de agir com prudência e responsabilidade, o Supremo Tribunal Federal se firma como uma instituição de vanguarda aberta à inovação. Luiz Fux lembrou também que apenas 10% dos processos no Supremo estão em papel. Os outros 90% já tramitam em ambiente virtual, o que mostra o compromisso com a governança sustentável e tecnológica. Segundo o ministro, há o planejamento para a criação, nos próximos anos, de uma startup de inovação, a Inova STF. Com isso, a Corte deverá ser a primeira em todo o mundo, 100% digital, com todos os serviços online. A parceria entre o Supremo Tribunal Federal e a Organização das Nações Unidas inclui a Agenda 2030 no Poder Judiciário, que discute os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. São 169 metas sobre valorização dos direitos humanos no mundo, a serem atingidas nos próximos 10 anos. O Brasil é o pioneiro entre 193 nações na adoção de medidas para concretizar os objetivos. Para o secretário-geral das Nações Unidas, discutir governança e democracia no STF é uma forma de colocar em prática o objetivo 16 da lista: paz, justiça e instituições eficazes. Um setor judicial forte e independente é fundamental para o Estado de Direito e para os nossos esforços comuns de proteger os direitos humanos e de não deixar ninguém para trás. É uma grande satisfação constatar que a sociedade civil brasileira, com a sua riqueza e a sua diversidade, está plenamente envolvida no avanço desta agenda. É um bom sinal e é realmente essencial para o fortalecimento da democracia e do sistema judicial. A tecnologia também pode desempenhar um papel transformador no fortalecimento do Estado de Direito em muitas das suas dimensões, inclusivamente ao facilitar a igualdade e a inclusão. O webinar pode ser acompanhado pela página do Supremo na internet. O evento conta também com um site para coleta de informações de diversos segmentos da sociedade sobre o assunto.
A ideia é que todos possam participar da construção de novas propostas de governança institucional do STF. E com a autorização da Justiça, a polícia deflagrou hoje mais uma fase da Operação Descarte. O objetivo é desarticular uma organização criminosa que foi comandada por fiscais da Receita Federal para fraudar multas aplicadas. Os alvos da operação são auditores fiscais da Receita Federal acusados de comandar uma organização criminosa que alterava multas aplicadas a grandes empresas. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em empresas e escritórios nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. O objetivo da ação de hoje é colher provas do esquema usado para sonegar impostos e investigar crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, evasão de divisas e associação criminosa. Segundo as investigações, os auditores fiscais recebiam propina por meio de empresas de fachadas e participavam de vários outros esquemas de lavagem de dinheiro que ainda estão sendo investigados. O pagamento pelas operações simuladas era feito aos fiscais em espécie por doleiros. A operação de hoje é um braço da Operação Descarte, deflagrada em 2018, a partir da delação do doleiro Alberto Youssef. Por não cumprirem a lei da transparência, 7 municípios de São Paulo estão prestes a perder o direito de receber recursos do governo federal para ajudar em áreas como educação e segurança. O alerta é do Ministério Público Federal, que aguarda que os prefeitos assinem um documento em que se comprometam a regularizar a situação. Aprovada em 2009, a Lei da Transparência determina que governos municipais e estaduais, incluindo a União, publiquem na internet de forma clara e objetiva como está sendo aplicado o dinheiro público. Em 2011, de forma complementar, a Lei de Acesso à Informação foi aprovada para que cada cidadão possa consultar a aplicação desses recursos. Desde então, o Ministério Público Federal fiscaliza como cada prefeitura tem se adequado à norma. No caso de São Paulo, dos 40 municípios que ficam no noroeste do estado, apenas 5 estão dentro da lei. 28 assinaram TAC, termo de ajustamento de conduta, e 7 continuam descumprindo a determinação. Se essas prefeituras não cumprirem a lei da transparência, vão perder o direito de receber recursos do governo federal e vão passar a viver apenas da arrecadação local. Além disso, os prefeitos podem ser alvos de ações civis públicas e responderem por crime de responsabilidade. E você vai ver a seguir a discussão sobre a nova rotulagem de alimentos imposta pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Até já. Significa um compromisso permanente, duradouro, com um consenso civilizatório mínimo e caro ao Estado democrático de direito. Um consenso de proteção a direitos fundamentais, de garantia do sistema político e a proteção dos direitos das minorias, mesmo diante do arbítrio e excesso das maiorias. Por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou seu posicionamento de que o artigo 243 da Constituição Federal, que permite a expropriação de propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde haja o cultivo de plantas psicotrópicas para fins de reforma agrária, não se aplica a bens públicos. Na sessão virtual, os ministros confirmaram decisão monocrática da ministra Rosa Weber e negaram a pretensão da União de expropriar uma área de 678 hectares em Belém do São Francisco, em Pernambuco, na região que é conhecida como Polígono da Maconha. Mesmo com a ocupação por poceiros, a titularidade das terras onde foram encontrados 936 pés de maconha em 2005 é do estado de Pernambuco. E a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou uma nova norma sobre rotulagem nutricional, que, segundo a agência, vai facilitar a compreensão sobre os nutrientes dos alimentos e ajudar o consumidor na hora de fazer a melhor escolha. Só que o IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, critica a mudança. Nas prateleiras dos mercados, uma infinidade de produtos, cores e embalagens que chamam a atenção. Mas é preciso ter cuidado e ler as informações para saber se o produto pode ou não fazer mal à saúde.
Cada vez mais os consumidores estão atentos a dados como o teor de açúcar, gordura ou sódio. Eu sempre olho o excesso, vejo quais são os ingredientes. Eu acho que quanto menos ingrediente tem num produto, acho que mais saudável. Tem muitos produtos que mascaram, né? Ou que a gente às vezes nem sabe que tem muito sódio, né? Que faz muito mal para a saúde. Então eu estou sempre procurando olhar assim. O Código de Defesa do Consumidor regulamenta as informações específicas sobre determinadas substâncias nos produtos por motivos de saúde. De acordo com a lei, os produtos e serviços colocados no mercado não devem acarretar riscos à saúde ou à segurança dos consumidores. É por causa dessas diretrizes que o rótulo dos produtos é tão importante. Este mês, a Anvisa aprovou uma norma para alertar os consumidores e ajudar a ele a entender quando o produto tem ingredientes que, em excesso, podem prejudicar a saúde. As mudanças são resultados de uma audiência pública realizada em novembro do ano passado. As embalagens deverão ter na frente uma lupa com alerta de substâncias que podem fazer mal à saúde. E a tabela de ingredientes também mudou. Deverá ter letras pretas sobre um fundo branco para facilitar a leitura. O formato irá favorecer a distribuição das informações e a visualização pelos consumidores. Além disso, será obrigatória a declaração de açúcar e açúcar adicionado, bem como a concentração dos nutrientes em 100 grãos e 100 ml do alimento. Mas a mudança recebeu críticas. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor apresentou a sugestão de um outro modelo de apresentação das informações dentro de um triângulo. A presidente do Instituto, Tereza Liporazzi, diz que a nova disposição pode confundir ainda mais os consumidores. O designer, ele aplicado na embalagem de lupas, ele está com menos legibilidade em relação à proposta anterior. Segundo, porque ele tem um limite superior de tolerância para alimentos que estão hoje no mercado e reconhecidamente nocivos à saúde, para colocar o selo de alerta. Ou seja, alguns alimentos que são críticos permanecerão sem levar esse selo de alerta nas embalagens. E para repercutir esse assunto, eu converso agora com a advogada Simone Magalhães, que é especialista nessa matéria de direito, defesa do consumidor. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, doutora Simone. Boa tarde, Rafaela. É uma felicidade participar do jornal. A alegria, a felicidade, a honra é a nossa em recebê-la, doutora Simone, falar sobre esse assunto tão caro a toda a sociedade, né? Direito à informação, consumidor, alimentos. Bom, uma pesquisa da Datafolha aponta que aquele modelo triangular que traz as informações sobre o teor, né, dos alimentos e dos seus componentes na frente da embalagem, esse triângulo é mais conhecido pelo consumidor do que a lupa que foi apresentada aí com a nova norma da Anvisa. De que forma isso se relaciona com a defesa do consumidor? Se relaciona totalmente, porque, afinal de contas, todas essas mudanças que são debatidas há praticamente 6 anos na Anvisa, Rafaela, ela tem a intenção de informar, de aprimorar essa informação para o consumidor, que tem, sim, uma dificuldade muito grande de entender várias informações que estão ali na embalagem, principalmente aquelas que se referem à tabela nutricional, né, que é algo extremamente técnico. Então, a intenção da Anvisa é tentar facilitar como uma medida de política pública, na verdade, né? Nós temos situações muito graves de aumento de obesidade e sobrepeso que dobraram em poucos anos. Então, esse trabalho para melhorar a informação é uma resposta a esses problemas de saúde pública que enfrentamos. A que prejuízos o consumidor está sujeito quando não tem essa informação adequada em relação a produtos que podem ter ali, desencadear uma alergia ao glúten para quem tem esse tipo de problema, ou diabetes, enfim? Existe um problema muito grande, tanto é que foram demandas da sociedade que essas informações fossem inseridas na rotulagem dos alimentos. Como você bem citou, essas questões em relação a glúten, a lactose, a presença de alérgenos ou possibilidade de contaminação cruzada foram demandas da sociedade, porque essas pessoas, né, que têm essas restrições alimentares não conseguiam identificar
se naquele alimento existia esse nutriente ou esse alimento específico em formato de ingrediente que traz, né, um mal muito grande para a saúde dessas pessoas que têm a restrição alimentar. Atualmente, então, falamos sobre a melhoria na informação nutricional, né? E o grande problema é que o consumidor ele não consegue identificar a presença de nutrientes críticos que são informados pela própria Organização Mundial da Saúde, como excesso de sódio, excesso de gorduras saturadas e excesso de açúcar. Então, a intenção é que esses nutrientes críticos venham agora de forma muito destacada para o consumidor identificar. Agora, se o consumidor passar mal ou desenvolver qualquer problema de saúde em virtude dessa falta de clareza na embalagem? Olha, é algo extremamente grave. Os fabricantes, eles precisam ter consciência do seu dever, das suas obrigações legais de informar o consumidor. A informação, por exemplo, sobre a presença de um alérgeno, podemos citar aí alimentos normais, como ovo, como leite, como trigo, é uma informação fundamental para quem tem alergia alimentar, né? Da mesma forma, o glúten, enfim. Todos esses pontos, caso não sejam observados pelo fabricante, primeiro, ele está sujeito ali a infrações sanitárias, né? A punições, penalidades por infração sanitária e também responsabilidade civil, que está muito clara no nosso Código de Defesa do Consumidor, ou seja, o dever de reparar aquele dano que o consumidor sofreu, seja um dano moral ou um dano material. Doutora Simone, como o consumidor ele pode participar, opinar, atuar nessa seara a fim de garantir uma informação mais clara? Quanto mais consciente for o consumidor, melhor. É por isso que prezamos muito pelo direito à informação, porque somente a partir dela ele toma ciência do seu papel e consegue atuar de uma forma mais proativa na sociedade. O consumidor ele pode tanto cobrar da própria indústria de alimentos um posicionamento mais correto em relação principalmente a metodologias de fabricação, utilização de ingredientes que são, né, críticos, como muitos aditivos, cada vez mais os alimentos ultraprocessados apresentam muitos aditivos que alguns deles são dispensáveis, e também participar das consultas públicas que são promovidas pela Anvisa. A Anvisa sempre coloca esses assuntos debatidos à consulta pública justamente para a população, a sociedade, os profissionais da área apresentarem as suas contribuições para que ela formule uma nova resolução determinando as obrigações que a indústria de alimentos precisa seguir. E falando em contribuições, muito obrigada pelas suas. Boa tarde e até a próxima, Simone. Eu é que agradeço, é sempre uma satisfação participar do Jornal da Justiça. E você vai ver a seguir as notícias da Justiça Eleitoral. Fique com a gente, eu volto já. A Constituição Federal é a lei maior do Brasil, tanto que os seus dispositivos emanam para todo o ordenamento jurídico. Ela é tão importante que as pessoas deveriam conhecê-la melhor. Por isso eu defendo que ela seja ensinada nas escolas, para as crianças e para os adolescentes. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve retomar hoje o julgamento das ações que discutem tributação de ICMS na importação do gás natural. Quem tem os detalhes da pauta de julgamentos é a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Os 3 primeiros itens da pauta de hoje envolvem direito tributário. O Supremo Tribunal Federal deve definir quem irá arrecadar o ICMS nas importações de gás natural. O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços é uma das principais fontes de arrecadação dos estados. Na pauta constam 3 ações ajuizadas pelo estado do Mato Grosso do Sul contra os estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A discussão é saber se o imposto deve ser cobrado pelo estado em que se localiza o importador ou o estado onde se localiza o destinatário da mercadoria. O estado do Mato Grosso do Sul defende ser o único titular da cobrança do ICMS.
sob o fundamento de que a entrada do gás natural boliviano no território nacional é feita em Corumbá, que fica no estado do Mato Grosso do Sul. Alega que o gás natural é trazido para o país mediante importação direta, realizada pela Petrobras, situada no estado, e só depois é que são realizadas as demais operações de repasse para os outros postos da Petrobras. Na sessão de ontem, o ministro Gilmar Mendes leu o relatório e as sustentações orais foram apresentadas. Hoje, o relator e os demais ministros deverão votar nas 3 ações que estão sendo analisadas em conjunto. Os ministros podem também se debruçar no julgamento do recurso extraordinário, que tem repercussão geral reconhecida e que trata da validade da prova obtida a partir da revista íntima de visitante em estabelecimento prisional. Uma mulher foi presa no momento em que tentava entrar no presídio com drogas. Ela foi absolvida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que entendeu tratar-se de crime impossível de ser consumado, pois havia uma denúncia anônima. Para o Tribunal Estadual, a revista nas partes íntimas é uma prática vexatória e se revela como ofensa à dignidade da pessoa humana e à proteção ao direito à intimidade, à honra e à imagem das pessoas. No STF, o Ministério Público do Rio Grande do Sul busca alterar essa decisão. O último item da pauta é sobre a constitucionalidade da apreensão de passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação, ou até mesmo a suspensão do direito de dirigir, para garantir o pagamento de dívidas ou para assegurar o cumprimento de ordem judicial. A questão é saber se medidas assim ferem ou não a liberdade de ir e vir do cidadão. Hoje teve sessão lá no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos agora lá para o TSE conversar com Henrique Amaral, que acompanhou a sessão e agora traz mais informações para a gente, né, Henrique? Muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Bom, hoje cedo o plenário começou a analisar um recurso em que o atual governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, acusa Rodrigo Hollenberg, ex-governador do DF, de abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação. A ação diz que Hollenberg coagiu servidores comissionados a fazer campanha para ele e também utilizou um site do governo para fazer propaganda eleitoral, isso durante a campanha de 2018. O relator do caso aqui no TSE, ministro Mauro Campbell Marques, rejeitou algumas acusações e votou pela devolução de parte do processo ao Tribunal Regional Eleitoral do DF. E após o voto do relator, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, pediu vista do processo. Rafaela. Muito obrigada pelas informações. Boa tarde para você, Henrique. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã.